Gente, então, hoje é o nosso último encontro do mini curso, né? Com a temática, se não a psicologia hegemônica, qual psicologia? A partir de todo o debate que a gente fez, né? Sobre essa psicologia hegemônica, a questão palestina, a questão da luta antimanicomial, enfim. E como a gente pode pensar, então, em alternativas para um outro fazer de psicologia, né? E aí, eu queria começar brevemente com uma reflexão muito nova que a gente tem feito a partir da psicologia histórico-cultural e sobre as nossas experiências mesmo com a psicologia, né? Na graduação, enfim, atendendo. Chegou a Letícia. É, Oi, Letícia, bem-vinda, estamos começando agora. E aí, essa reflexão, né, gostaria de começar dessa perspectiva de pensar por que que a gente escolhe psicologia. Sempre calor, né? A gente fica trocando essas ideias e tal. E normalmente o que a gente vê é que as pessoas escolhem por uma curiosidade ou por interesse na forma de como o ser humano funciona, enfim. Além do desejo de poder ajudar, um desejo de poder cuidar, alguma experiência de vida nesse sentido, enfim um interesse pelo mundo, né? E uma vontade de atuar nele, de modificar. Eu acho que isso aparece, assim, de alguma forma, muito presente, assim. Dificilmente a gente vai ver alguém dizer que quer psicologia pela carreira, né? Pelo dinheiro, enfim. Nada disso é tão atrativo, assim. Mas em algum momento da trajetória, isso se perde, assim, né? Esse desejo de atuar no mundo. Só para dar um exemplo, quando a gente entrou, né, na nossa turma, eu e Mafê, todas as mulheres da sala começaram um coletivo feminista, de maneira muito espontânea. Olha que interessante, né? Chamava Histeria. E a Mafê, que era uma das figuras, né, tinha um canal no YouTube também, para falar de feminismo. Que é esse desejo que é típico da juventude, assim, que é muito fundamental, eu acho, para a humanidade de conjunto. É, esse desejo de não se contentar e de querer atuar no mundo mesmo, né? E de não querer aceitar as coisas como são apresentadas. E aí, no final do curso, a gente voltou nisso, né? Tanto na minha colação quanto da Mafê, que foi em semestres diferentes, e a gente fez essa reflexão que esses elementos não estavam mais lá, né? A gente não encontrava nenhum resquício disso, nem no discurso dos alunos, nem no discurso dos professores, nem trocando ideia entre os formandos, né? A conversa era sempre no sentido, de ser um bom profissional, abrir clínica, finanças, impostos, bem assim, né? Não mais atuar no mundo e modificá-lo, mas compor esse mundo apenas, né? Simplesmente. É, E aí a gente ficou se perguntando onde essa chama acesa da juventude se perde, né? Assim, ao longo da graduação. E não é difícil ver, fazendo uma retrospectiva, de como os estudantes eles precisam lidar com um ceticismo massacrante, assim, durante a graduação. É, Mesmo dos professores mais progressistas, assim, o que se implicam nas temáticas mais importantes, né, da psicologia social e afins, eles também reproduzem doses cavalares de a realidade é essa, né? E o que dá para a gente fazer é resistir, enfim. A estrutura é essa e pronto, e a gente talvez buscar ter mais representantes, ocupar espaços, uma coisa bem rebaixada mesmo, a partir desse ceticismo. E sem falar da psicologia mais hegemônica, que nasceu para justificar o capitalismo, né? E está aí ainda. E aí, a gente que se recusa a aceitar essa realidade de miséria, de fome, de genocídio, de exploração, de precarização, a gente tem que lidar todos os dias com a enorme pressão que esse ceticismo impõe, né? Não só dentro da academia, mas fora dele, assim. Eu lembro que eu comecei a militar no MRT recém-formado, e sempre ouvi que eu deveria focar na minha carreira, que eu deveria fazer meu corre, né? Resolver minhas questões, assim recebendo um olhar de como se eu fosse meio ingênuo, né? De ter também
de estar dedicando meu tempo à militância, assim. E o que a gente começa a perceber, essa é a reflexão que a gente está fazendo, né? Que tem em comum entre essas pessoas que me viam e ainda me veem dessa forma, assim. Elas estão, em sua maioria, adoecidas. Ou por se matar de trabalhar e ainda não conseguir satisfazer coisas básicas, ou por conseguir satisfazê-las em sacrifício enorme de tempo, de relações, enfim, né? Ou por conseguir, mas está totalmente esvaziado de sentido, de esperança, sabe? E vendo as coisas, né? Mudanças climáticas e tragédias, e enfim. E aí eu não quero fazer uma ligação mecânica entre o ceticismo e o adoecimento, né? Cada pessoa tem sua história de vida, suas questões singulares, particulares, lutas, sonhos, enfim. Mas o que a gente tem percebido, eu e Mafê na clínica também, assim, uma elaboração que a gente ainda está construindo e quer construir cada vez mais, é de como aparece forte, assim, esse ceticismo levando a uma desmoralização, e essa desmoralização levando a uma drástica redução do nosso potencial de ação frente à vida, como coloca Spinoza também, que é uma referência para Vygotsky, né? E aí a gente buscando cada vez mais fundamentar isso a partir da PHC, porque ela oferece elementos para a gente entender um pouco essa dinâmica, né? E aí a gente entendendo também, defendendo que a resposta para essa opressão, para essa exploração cotidiana, para a precarização, para o esvaziamento do sentido, só pode ser coletiva, né? A gente sofre por imposição de uma classe muito bem organizada e a gente só pode responder a esse sofrimento nos organizando e respondendo coletivamente mesmo, né? Então, combater o ceticismo é trazer de volta uma perspectiva de futuro, né? E isso a gente entendendo cada vez mais como uma questão de saúde, sabe? E se é questão de saúde, por que não, né? Uma questão da psicologia, deveria ser. Então, é isso, né? Essa questão de saúde que se faz importante, assim, a gente se sentir cada vez mais sujeito da nossa história. E aí, quando eu falo da nossa história enquanto humanidade mesmo, sabe? E não dessa história do indivíduo que faz o seu corre, né? Que é essa faceta do ceticismo, assim. Então, a gente tem encontrado na militância, na organização política, uma resposta mesmo, dialogando com os camaradas, enfim. A grande força que tem nisso, assim, quando a gente pensa em saúde mental. Mas, e aí é uma outra coisa que eu gostaria de colocar brevemente, assim, que não é qualquer militância em abstrato, né? Que o ceticismo, como essa força material, né? Ele também vira arma política na mão de muitas organizações, assim. E aí, para trazer mais para o contexto da UFMG, né? O movimento estudantil, que tem uma história forte de luta, de arrancar conquistas e tal, e agora a gente vê imerso em paralisia, em burocracia, né? As entidades trocando a política pela gestão, né? Esse é um discurso também que está pegando muito, atuando para desmobilizar, e quando a gente exige luta, dizem que não é possível porque está desmobilizado, né? Então, essa não é uma militância que atende, assim. E aí, só para dar uma ilustração muito rápida, da última greve estudantil, assim, que nós, enquanto faíscas, atuamos muito forte na Assembleia, antes da greve, né, que deflagrou a greve, por duas coisas. Primeiro, por delegados eleitos em assembleias de cada curso, que perdeu por poucos votos numa manobra que fizeram lá na hora, né, para ficar a proposta de organizar a greve por um grupo do WhatsApp, que se resolveria tudo lá, por lá, meio difuso, né? Ou seja, a gente deixou de fazer assembleia em cada curso para discutir a situação da greve, para eleger representantes, enfim, trazer para a luta esse sentido de que cada estudante, mesmo os que trabalham, que se não poderiam estar lá todos os dias,
podendo se sentir sujeito daquela luta, né? Para botar um grupo do WhatsApp lá, que o DCE já soltava as coisas prontas, de cima para baixo, bem burocráticas, né? Levando, obviamente, a essa desmobilização. E uma segunda coisa que a gente batalhou lá e conseguiu aprovar, né, em meio a ataques, a calúnias horríveis que aconteceu, a gente conseguiu um chamado à UNE, uma exigência à UNE como entidade máxima, né, para organizar os estudantes, para conduzir a greve, enfim. Essa exigência, apesar de aprovada, ela não foi executada, né, direito, assim, pelo DCE, o que seria uma forma também da gente buscar superar a paralisia burocrática, né, da UNE, que comprometida com o governo, que, por sinal, quem elabora os ataques que levaram à greve, né? Então, essa busca de superar isso, no sentido de massificar a greve, de novo, conseguir com que cada estudante se sinta pertença ao movimento estudantil, que é isso que não está acontecendo, né? E aí, ao contrário, né? Em vez de assumir esse papel na construção das lutas, essas entidades, DCE, DA, CAs, acabaram por adotar um mote de que greve não é férias, né? Individualizando essa responsabilidade, culpabilizando os estudantes, né? Terceirizando para cada um o papel que era deles, assim. E aí, quando chega a cobrança, diz, poxa, né? O momento é de desmobilização mesmo, né? Fazer o quê? Usando esse ceticismo, né? Como essa arma, para se manter ali no controle das coisas, enfim, e conservar né? Essa lógica burocrática. Então, só para dar uma ilustração, assim, né? De que a saída coletiva, mas não qualquer coletividade, assim, né? Porque não qualquer movimento estudantil, não qualquer militância, né? Mas que a gente está vendo e está elaborando e está entendendo esse potencial muito forte de resgatar o potencial de agir frente à vida a partir da coletividade, assim. E a gente vai vir com mais coisas, eu acho, sobre isso, né? Então, a partir disso, para concluir, né? Que psicologia, se não essa hegemônica, que justifica a realidade ou que nas suas variações, no máximo, tenta resistir a ela, né? E aí a gente vem com essa defesa por uma psicologia que se comprometa com a transformação do mundo de maneira radical e classista, né? Como o exemplo do Basaglia, do Vygotsky, do Marx, do Trotsky, que não se detém aos limites da academia, né? Que não separe a teoria da prática e que devolva às pessoas a perspectiva de futuro. Acho que não dá para falar de saúde mental sem falar disso, assim. Então, é isso que eu gostaria, né, de começar abrindo. Vai tu agora, Mafê, ou vai eu? Tá. Só a gente vai diminuir um pouco, mas... Então, eu venho aqui trazer um pouco do que o Vygotsky via naquela época, né? Porque, naquela época, no caso, um pouco depois da Revolução Russa, né? Porque tudo isso que o Lucas falou de uma psicologia que vá à luta, que tente transformar a realidade para além de resistir a ela, né? Era muito presente, né, na subjetividade, né, daquela época, porque era uma época de revoluções, né? E de uma primeira revolução que tinha dado certo, levando consigo a bandeira do socialismo. E, e o Vygotsky, a partir dessa realidade que ali era de luta, né? Era de aspirações altas, de pensar em como transformar realmente tudo, transformar tudo, desde o mais básico até o mais avançado. O Vygotsky foi desenvolvendo as suas teorias. E nisso ele fez um texto que se chama A Transformação Socialista do Homem, onde ele vai falar o que ele imagina, o que ele imaginava que seria a libertação, assim, a mudança psicológica, né, dos seres humanos em uma sociedade onde os ideais comunistas, a coletividade, tudo isso que o Lucas falou, fosse levado até o final. Então, ele começa fazendo um resgate, né, de que a psicologia até então
e isso se mantém até hoje, trabalha a partir de uma dicotomia que ela coloca, e às vezes até opõe, social e natural, né? Colocando como se a gente tivesse evoluído naturalmente, biologicamente, e que agora também tem uma evolução social e que elas vão em paralelo, ou que uma vai determinar a outra, né? É, e a partir disso, o Vygotsky vai pegar essa dicotomia, vai pegar essa pura consideração de duas evoluções e vai colocar em dialética. Colocando em dialética, o Vygotsky ele vai elaborar que o ser humano ele realmente ele foi desenvolvendo-se naturalmente até chegar no que hoje é o Homo sapiens, e que a partir daí, a partir da socialização de diversas formas de vida, enfim, da criação das sociedades, o biológico ele deixou de fazer tanta diferença assim, para a evolução psíquica dos seres humanos. Não que ela tenha se tornado insignificante ou que ela tenha se esgotado, né, como se não fossem haver mais evoluções biológicas, mas sim que, se você analisar a evolução do Homo sapiens, a evolução tecnológica que aconteceu e a evolução assim enquanto seres humanos, né, das nossas habilidades, elas não aconteceram devido a evoluções biológicas. Se você for analisar, a gente pouco mudou biologicamente desde que nos tornamos Homo sapiens. O que foi mudando, na verdade, foi as nossas estruturas sociais, né? Então, pensar o quanto que as sociedades foram se complexificando, tanto em relação ao trabalho, mas também em relação à tecnologia, e, enfim. Aí ele vai colocar isso, né, de que o principal fator que vai determinar, vai definir assim, as nossas evoluções psíquicas, o nosso psiquismo, vai ser o fator social, e não mais a evolução biológica. E aí ele vai, a partir disso, resgatando de como que vai se desenvolvendo tipos diferentes, né, de psiquismo. Porque se o nosso psiquismo ele é definido com base nas nossas, para além do biológico, mas também no nosso social, nosso âmbito social, você vai ter diferentes âmbitos sociais, o que o biológico muitas vezes não é tão fácil assim você ter diferentes tipos biológicos, assim, como diferentes tipos sociais é, e que a partir desses lugares sociais diferentes, dessas estruturas sociais diferentes em que cada um de nós estamos, você vai desenvolver tipos psicológicos diferentes. Então, sociedades com diferentes graus de desenvolvimento tecnológico vão desenvolver diferentes tipos psicológicos, assim como sociedades com forças produtivas em diferentes níveis também, estruturas sociais diferentes, em sociedades diferentes, vão produzir diferenças psicológicas. Então, isso já vai totalmente de frente, né, de encontro àquela ideia que muitas vezes se tem de que a psique humana ela é universal, né, e que aí a gente pode aprender igualmente, por exemplo, o que é um sentimento aqui no Brasil, o que é um sentimento lá nos Estados Unidos. Então, o amor que a gente expressa aqui no Brasil é diferente do amor que se expressa nos Estados Unidos, ou que se expressa no Oriente, assim como os outros sentimentos e os outros assim, até mesmo as outras funcionalidades mesmo, a atenção, a forma como a gente presta atenção nas coisas vai ser diferente. A forma como a gente conversa, a gente estrutura nossas frases, palavras, vai ser diferente. Por conta não de uma diferença biológica, como muitas vezes supremacistas colocam, mas sim por conta de diferenças sociais. Então, muitas vezes você vai ver pessoas de diferentes etnias vivendo no mesmo grupo social que vão ter muitas semelhanças sociais mesmo. E E aí ele vai colocando isso, né, que as bases sociais elas se mantêm as mesmas, né, a partir do desenvolvimento da sociedade, mas que vai se tornando mais complexo. Assim, você definir o que está mudando a pessoa, né? Então pensar que nas sociedades primitivas era muito fácil, assim, você ver como que a relação social das pessoas mudava
o psique das mesmas, né? Porque era mais simples. Conforme vai se complexificando essa estrutura, você vai adicionando mediadores nessa relação, sejam eles tecnológicos, como, por exemplo, ferramentas. Então, é muito diferente uma sociedade que se construa a partir do advento do celular, dos computadores, etc., das sociedades que vieram anteriormente. É muito mais difícil você determinar o que está modificando a psique humana numa sociedade onde se tem tanto acesso a uma rede de computadores como a gente tem hoje, do que uma sociedade que não tinha isso. Então, é um exemplo, mas também pensar o advento de signos, né? Que a gente falou lá no primeiro encontro. Então, pensar as palavras, pensar o desenvolvimento da linguagem. A gente pensa uma sociedade sem linguagem, sem a nossa linguagem falada, as nossas línguas, nossos idiomas, dá para você perceber melhor certas coisas. Então, conforme vai se complexificando essa sociedade, vai se complexificando também essas relações entre as bases da sociedade e a psique humana. Bom, então, se a gente pensa a sociedade de hoje em dia, a gente vai ver que é uma sociedade cheia de contradições, né? Então, como Marx define, é uma sociedade que vai criando, inclusive, seus próprios governos. Então, é uma sociedade que ela vai, conforme ela vai se complexificando, ela vai se desenvolvendo, ela também vai desenvolvendo em si o germe da mudança, né? O germe do questionamento mesmo, assim, de você olhar e ver, hoje em dia, tantas injustiças, tantas desigualdades sociais, porque a sociedade capitalista, ela se pauta, ela cresce nessas diferenças sociais, né? Ela cresce a partir da exploração de uma classe pela outra. Isso vai gerando diversos momentos em que os coveiros, os trabalhadores, eles vão se desenvolvendo e crescendo em meio a essas contradições, levando consigo essas contradições. Por exemplo, as opressões, né? Pensar em como que as opressões elas servem à classe burguesa, né? Para poder explorar melhor e mais os trabalhadores, mas que muitas vezes os próprios trabalhadores acabam sendo assim reproduzindo muito dessas opressões por conta da formação social. Então esses diferentes visões assim, de mundo, essas classes diferentes, elas vão provocando essas contradições a partir dos seus confrontos, né, seus embates. E pensar que, inclusive, o Vygotsky coloca, né, de como essas classes vão formando tipos psicológicos diferentes. E aí, eu não lembro se é o Engels, Marx, enfim, mas em diálogo entre esses pensadores, a gente vai vendo como que a sociedade capitalista, aliás, eu vou voltar um pouco antes, a sociedade, a partir que ela se dividiu, que ela vai dividindo o trabalho, ela vai crescendo, ela vai dividindo, ela vai fracionando esse trabalho, ela vai fracionando também a psique humana. Isso também já é em si, já vai criando e sendo uma contradição dos sistemas das sociedades divididas em classe. Então, pensar em como que o Marx vai colocar que a separação, por exemplo, do campo e da cidade vai colocar as pessoas do campo muito à mercê da sua terra, vai colocar elas ao mesmo tempo que à mercê, mas também desenvolvendo-se a partir da sua terra. Você vai colocando N possibilidades para essas pessoas, assim como as pessoas da cidade vão ter. Ele vai colocar que elas vão lá para ser escravizadas, né, pelos burgueses, pelas fábricas, e como que isso vai criando tipos psicológicos diferentes, né? Então, um está muito ligado à sua terra, o outro está muito ligado às fábricas. E a sociedade capitalista vai aprofundando isso de tal modo que hoje em dia a gente tenha, como Marx definiu também, acho que inclusive até no próprio Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista, como que o trabalho ele vai se moldando em torno das máquinas a partir de certo ponto, né? Então o trabalho ele vai se tornando cada vez mais alienado, cada vez o trabalhador vai ficando cada vez mais distante do seu produto de trabalho. Isso vai gerando essas tensões, né, essas contradições.
E esses tipos diferentes, essa fragmentação da psique humana. Então, até mesmo se você for pensar o trabalho de um advogado e o trabalho de um médico, são trabalhos diferentes, né? Mas ainda assim são trabalhos de pessoas especializadas, né? Pessoas educadas pela sociedade capitalista. Então, a gente pensa, por exemplo, o trabalho de um médico, o trabalho de um pedreiro, é muito diferente, que aí vai ter uma separação clara entre um trabalho mais qualificado, um trabalho menos qualificado. Aí, se você pega um trabalho intelectual, um trabalho, sei lá, de crítico de cinema, e um trabalho, vamos manter o pedreiro, você vai ver mais uma diferenciação, que é do intelectual, do trabalho braçal, do trabalho físico. Então, vai se criando cada vez mais essa fragmentação da psique humana e vai criando esses diversos tipos. E aí o Vygotsky ele vai colocando, assim, vai a partir desse diálogo com diversos revolucionários e de diversas teses, inclusive ele chega a falar, a dialogar diretamente com o próprio Nietzsche. Não era uma figura revolucionária ali, né, marxista, mas o Nietzsche tem o seu conceito de super-homem, né? Mas que o super-homem que ele vai meio que até mesmo se evoluindo a partir das dificuldades que ele vai passando, né? O Vygotsky, ele vai ir na onda do Marx, né? Vai a partir do marxismo, falar que, na verdade, não. Que, na verdade, essas dificuldades sociais que o capitalismo vai criando não vão colocar as pessoas, o ser humano, para um nível superior, mas sim fragmentando e cada vez mais, assim, deixando a água mais turva, né? Vai cada vez mais dificultando esse crescimento. Então, eles colocam que, na verdade, o que vai desbloquear esse super-homem que o Nietzsche coloca é a sociedade comunista, a sociedade com o amplo desenvolvimento, né, em todas as áreas possíveis para os seres humanos, a partir, inclusive, das suas possibilidades enquanto seres humanos, e não partindo de, como eu falei já em pontos passados, o que o capitalismo faz, né, de você vai cada vez mais limitando o que as pessoas podem fazer e colocando elas em espaços cada vez mais específicos, inclusive de trabalho, né? Então, vai o Vygotsky ele vai colocando como que e o Marx também, né, como que futuramente na sociedade comunista seria possível, por exemplo, a gente pensar outro tipo de educação, outro tipo de socialização dos seres humanos. Pensar como que seria fazer um diálogo entre esse trabalho intelectual e braçal, pensar em romper com essas fronteiras, com essas fragmentações que a sociedade capitalista ela vai colocando, né? Pensar em como que seria uma sociedade onde, por exemplo, a gente conseguisse colocar uma educação politécnica junto com, por exemplo, um trabalho que o Marx coloca para estudantes a partir de certa idade, né? Nada se assemelha ao trabalho infantil que temos hoje, que é muito presente na sociedade capitalista. Mas o quanto que ele vai dando essa importância para o trabalho, inclusive, né? E que é isso que vai, essa unidade do ser humano, você reconstruir esses retalhos que o capitalismo vai fazendo, essa colcha de retalhos que o capitalismo vai fazendo, a gente reconstruir um tecido, não uniforme no sentido de todo mundo ser igual, mas um tecido onde a gente possa ser completo, né? Cada um ali na sua completude, se desenvolver ao máximo, a partir de diversos âmbitos, diversas áreas. Aí vem aquela frase, né? De um trabalhador poder de manhã ser um catador de lixo, um gari, ou seja lá o que for, e de noite ele pode ser também um crítico de cinema, né? Então é essa a ideia, né? É de você conseguir explorar tudo o que você quiser e puder, a partir de uma sociedade que não te fragmente, não fragmente seu trabalho, não te afaste do seu trabalho, inclusive. E isso, inclusive, se coloca contra o que outros autores diziam na época, como, por exemplo, Tolstói, que coloca que, na verdade, isso seria impossível porque isso é inerente às indústrias, né? Quando você coloca o trabalho industrializado, isso vai fragmentar a, os seres humanos no geral, a psique humana. Isso vai colocar a gente num papel mais rudimentar, né? E para o Marx, para os marxistas que vieram depois, enfim, isso não é verdade, né? Que a gente consegue, enquanto seres humanos, se desenvolver, e o Vygotsky coloca isso, né? A partir da relação com outras pessoas. Então, pensar uma fábrica, pensar um local de trabalho que reúne milhares de pessoas, né? Hoje em dia, as grandes fábricas reúnem milhares de pessoas. Pô,
olha a riqueza que tem isso, né? Você vai estar dialogando com milhares de visões de mundo diferentes, você vai estar dialogando com milhares de possibilidades diferentes, você vai estar ali produzindo seu trabalho ali socialmente, você vai, quando a gente acaba com a alienação, por exemplo, você vai ver o que você está produzindo, você vai ver a utilidade naquilo que você está produzindo, você vai poder deixar de produzir aquilo quando não for mais necessário, você vai poder pensar o que deve ser produzido futuramente, o que vai ser necessário. Então, é pensar nessa completude, pensar que, na verdade, não é as indústrias que fazem isso, né? Não é a indústria, não é o trabalho industrial que faz com que os seres humanos vão se fragmentando, mas sim o sistema capitalista, porque ele precisa dessas fragmentações, precisa desse ser humano cada vez mais estratificado, né? E só ver se não esqueci de nada, mas, enfim, acho que mais finalizando mesmo, então é mais ou menos isso que a gente coloca, né? A gente quer essa psicologia militante, essa psicologia que atue na vida real, né? E indo, inclusive, contra essa noção de que o trabalho, ele é a coisa, assim, uma coisa ruim, é uma coisa que você muitas vezes não gosta de fazer, você faz porque você tem que fazer. Pensar que, na verdade, a sociedade capitalista que faz isso, né? E que para acabar com essa visão, com esse trabalho realmente degenerado, a gente tem que acabar com a sociedade capitalista, né? E pensar em como a psicologia pode estar a serviço disso, de acabar com a sociedade e inaugurar uma nova, inaugurar uma onde o trabalho seja, na verdade, fonte de dignidade para os seres humanos, inclusive, fonte de uma evolução realmente social e pensar um novo mundo, é uma psicologia militante, é uma psicologia que se coloque na linha de frente com os trabalhadores, é uma psicologia que não tenha medo, inclusive, de se posicionar ao lado dos trabalhadores nas lutas, como, por exemplo, né, muitas vezes se fala aqui no Brasil de como os médicos, né, eles são uma categoria à parte da população, são uma casta, etc. Mas é pensar em como que, por exemplo, as categorias em si, elas não são nada, né? Tipo, os médicos na Argentina, os médicos militantes do PTS, que é o nosso partido irmão lá na Argentina, eles ajudaram os trabalhadores a lidarem com gás de pimenta utilizado pela polícia, que, assim, nas manifestações era o que mais apareciam pessoas que tinham sido atingidas nos olhos com gás de pimenta que fazia arder e a pessoa ter que sair da manifestação, e os médicos estavam lá apostos para ajudar essas pessoas a, primeiro, não ter nenhum dano grave, né, porque pode acontecer, mas também a voltar à manifestação, e isso é um posicionamento de classe, né, enxergar o nosso papel dentro da classe trabalhadora, indo para longe desse sentido justificador, né, desse sentido de a psicologia está aí para mostrar o, mostrar como que o sistema tem que melhorar, tipo, nesse sentido abstrato, longe, nesse sentido meio academicista, de ficar produzindo, mostrando que as pessoas estão adoecendo mentalmente, e só isso. Não, isso também é importante, mas é pensar em como que a gente tem que estar na linha de frente, realmente, questionando o sistema a partir da classe trabalhadora, porque é ela que tem a possibilidade, esse embrião de mudança, né? Pensar em como que nós, psicólogos, também somos parte da classe trabalhadora e que isso muitas vezes é tirado da gente a partir desses discursos de, de CNPJ, de CNPJizar a psicologia, de, igual o Lucas falou, né, cada um abrir sua clínica e ficar separado do resto e se preocupar com sua ascensão pessoal e, no máximo, você vai estar lá a serviço da classe trabalhadora oferecendo um serviço social de R$ 50 para fazer terapia, né? Que, enfim, na verdade, se a gente quer mudar a sociedade para parar de ficar enxugando o gelo, não tem outro caminho que não essa psicologia militante, essa psicologia que vá à frente na luta de classes, que atue na luta de classes. Rumo a isso que o Vygotsky coloca nesse texto, né? Rumo a uma sociedade que lide com o ser humano em sua completude, não fique fragmentando ele, né? E que não torne ele uma extensão das máquinas para produzir mais e mais e mais e mais e desenfreadamente para um grupo seleto de pessoas que
ficam paradas sem fazer nada porque podem, né? Porque tem todos os recursos para isso. Então, enfim, era isso que eu queria falar. Marfê, tem alguma coisa para falar? Sim, vou falar rapidinho para a gente conseguir ter um tempinho de discussão, de finalização do grupo, né? Mas voltando à pergunta, muito boa, as aberturas do Lucas e do Diego, se não a psicologia hegemônica, qual psicologia? A gente estava achando ontem, fizemos até um postzinho pela clínica, de 5 princípios para uma psicologia materialista histórico-dialética, que estão nesse livro aqui, ó, que é um elaborações sobre o que foi o desenvolvimento da psiquiatria soviética. E aí eu vou passar rapidamente por esses 5 princípios, conectando com algumas coisas que os meninos trouxeram, que a gente viu ao longo dos encontros. Então, o primeiro princípio é um que o Lucas pegou, acho que no terceiro encontro, que é a questão da unidade psicofísica. Ou seja, a gente não pensar o psiquismo como uma função cerebral, uma função do nosso corpo, mas como uma imagem refratada da realidade material. Então, o que isso quer dizer, né? Assim, levando até as últimas consequências. A gente falou no último encontro, contestando essa ideia, né? Do quanto é difícil, o quanto às vezes se coloca pra gente que é mais difícil imaginar o fim do capitalismo do que o fim do mundo. E o porquê isso? Quando a gente pensa essa ideia de uma realidade que se refrata na nossa consciência, a gente está falando, por exemplo, da função psicológica imaginação. O que é a imaginação? É combinar de formas muito diferentes as experiências que a gente teve ao longo da nossa vida. E se, devido à ideologia dominante, a gente não vai tendo contato na nossa vida com experiências de revoluções que guardam potencialidades tremendas, assim, com elaborações sobre o que poderia ser, como é esse texto do Vygotsky, né? Uma nova sociedade, um novo ser humano, a gente não tem como, assim, não tem base de sentir que é mais fácil o fim do capitalismo, né? O Vygotsky, ele até faz essa joga essa pergunta de quem imagina mais, crianças ou adultos? E aí a gente é levado a pensar que crianças, mas na verdade ele fala que são os adultos, porque tem mais experiência, mais fonte, né, rica de experiências e conseguem combinar isso de formas mais ricas. Só que tudo isso, né, que é a realidade material, isso está em jogo, tá na luta de classes, está sendo disputado. Aí a gente pensa essa disputa na universidade também. Então, esse primeiro princípio, ele volta àquela ideia de que o social, ele não é uma coisa, como outras abordagens da psicologia vão colocar, que pressiona o que a gente vai ser para um lado ou para o outro, ou que influencia de diferentes formas. A gente está falando do lugar do social como um lugar constituinte, porque a nossa consciência é uma imagem da realidade refratada. Então, o psiquismo ele se forma a partir disso. Um segundo princípio, que é o princípio do desenvolvimento dialético da mente. Então, a gente pensa o psiquismo humano, tendo isso em vista do social como um lugar constituinte, como um produto da evolução histórica, que é o que os meninos já trouxeram. Então, em decorrência disso, que é bastante o que o Vygotsky coloca no texto, o psiquismo partilha com a sociedade histórica a capacidade de experimentar mudanças revolucionárias. E o que é mudanças revolucionárias? São mudanças qualitativas. Então, né, a gente tem essa mudança que é basal para a gente pensar o desenvolvimento da psicologia histórico-cultural, que é quando o ser humano se diferencia dos outros animais a partir do trabalho, da divisão do trabalho, e como essa categoria propicia, a relação com o trabalho, né, propicia o que a gente tem hoje como cultura, como linguagem, enfim, e aí, daí, como vão se relacionando todas as nossas funções psicológicas a partir de uma estrutura econômica, a partir de relações de produção. E aí, quando a gente fala dessas mudanças revolucionárias, dessas mudanças qualitativas, leva a um outro princípio, que é que a gente não consegue ter leis universais da psicologia consideradas em abstrato. Se essas mudanças podem acontecer, o que a gente tem hoje são leis que dão conta do que é o nosso psiquismo hoje. Isso é muito profundo da gente pensar,
porque justamente a imaginação que a gente tem, ela é em base a essa experiência que nos foi oferecida. Então, é até difícil de imaginar o que seriam novos leis, o que seria uma outra organização do psiquismo, mas eu achei que isso apareceu fortemente também ao longo do minicurso, muito com o Jorge, trazendo os exemplos, não está aqui hoje, né? Mas, tipo, dessas relações de trabalho, como na clínica isso aparece também, a pessoa falando assim, eu acho que eu tenho síndrome do impostor. O que que é isso, né? Síndrome, tipo, um conjunto de sintomas que ela tá ligando ali a ela de forma muito individual do impostor, de se sentir que tá no lugar ou que não tem capacidade para estar, ou seja, baseado completamente numa ideia de competição, tipo, como essa necessidade de competir, isso é transmutado para a organização das nossas funções psicológicas e naturalizado como uma coisa humana, assim. Então, né, o que chega nesse princípio, que é o princípio histórico, da gente ver a psicologia não só como uma ciência biológica que vai desvendar a verdade a partir do cérebro e tal, mas uma ciência profundamente histórico-social. Eu lembrei até de uma formulação, não sei mais se é do Marx ou do Vygotsky, mas que eles falam que para a gente conseguir entender a história deve ser do Vygotsky, né, do desenvolvimento do psiquismo, a gente tem que entender a história da indústria. Tipo assim, mostrando o quanto é determinante o modo como se configuram, né, as relações de produção no nosso tempo, para a gente entender o que é uma pessoa, o que a pessoa deseja, do que ela tem medo, enfim. Então, esse princípio histórico leva a isso que o Diego trouxe. É completamente diferente a gente pensar o que é um ser humano no feudalismo, no capitalismo, no socialismo, no comunismo. A gente está falando de tipos humanos diferentes, qualitativamente diferentes. Um quarto princípio, o princípio da unidade da teoria e da prática, que é uma formulação bastante marxista, de que a teoria errada leva à prática errada e vice-versa. Então, a importância dessa forma de engajamento, assim, de considerar o que é a psicologia que a gente tem hoje historicamente, voltando naquilo que o Vygotsky define, né, como crise e tudo, para conseguir estudar psicologia, porque é um outro tipo de prática profissional, de formação em psicologia, se você entende o que a gente tem hoje como psicologia, o que é a psicologia e o que ela pode ser, que é aquela questão que a galera formula em inglês, que é tipo muito rica de dados e pobre de teoria. E aí, se você presume que é isso, isso vai te levar, consequentemente, a uma prática e esse ciclo assim. Então, pela psicologia soviética, né, eles definem que aqueles que estão preocupados em transformar a psicologia, justamente por entender essa determinação histórica dela, são os que estão mais bem preparados para estudá-la. E na União Soviética, eles definiam esse grupo como os professores, porque os educadores, né, que estavam ali na linha de frente construindo uma nova sociedade. E, por fim, o princípio da unidade da vida e da atividade mental. Então, não pode haver pensamento sem conteúdo. E esse conteúdo ele vem da experiência adquirida no mundo real. E aí, um ser humano que... Aquela ideia, né, de que transformando a natureza, ele se transforma. Mas sem uma diferenciação, porque o ser humano também é natureza. Então, ele está nessa transformação nesse sentido, assim. Isso, 5 princípios. Aí uma citação do Rubinstein, que é um teórico também da psicologia histórico-cultural, que ele fala: na atividade concreta, no trabalho, nas práticas sociais do adulto, na disciplina e na educação da criança, as características mentais não apenas aparecem, mas são formadas, voltando a essa ideia do que é constituinte, né? E aí, essa atividade mental consciente como algo que é central para a PHC, algo que é exclusivamente humano, né? E que, se a gente for pensar no sentido de um objeto, né? É isso, porque leva à totalidade do que é esse humano, a atividade consciente dele, a vida real, assim. E aí, são esses os 5 princípios, a gente pode mandar esse postzinho lá também para vocês. E aí, só colocar isso para a gente não pensar, né? Só para as pessoas que a gente vai atender, para que a gente vai ter contato ao longo da graduação, mas para a gente, tipo, que tipos de atividade a gente está desenvolvendo? Porque, no fim e a cabo, são essas atividades que também vão constituir a nossa consciência, o que a gente acredita ou não, o que a gente acha possível ou não, como a gente se sente no sentido de mais potente, mais impotente, mais motivado, menos motivado. Então é isso, queria jogar agora para vocês, deixar aberto para falarem
enfim, sobre a trajetória de vocês na psicologia, sobre o que acharam do minicurso, reflexões mais gerais, fiquem bem à vontade.